Os sais minerais são substâncias inorgânicas contendo cátions e íons metálicos. Eles também são nutrientes que fornecem substâncias importantes para o nosso corpo, como potássio, sódio, cálcio, ferro e muitos outros. Os sais, quando eles são dissolvidos, eles se separam em ânions e em cátions. A concentração de íons dentro e fora da célula é diferente. Dessa forma, a célula ela apresenta uma quantidade grande de cálcio e magnésio dentro dela e fora dela vai ser rica em cloro e em sódio, por exemplo. A manutenção da quantidade de íons dentro e fora da célula é importante para manter a pressão osmótica regulada e o equilíbrio ácido-base dentro da célula. Assim, a entrada de muitos íons dentro da célula vai aumentar a pressão osmótica, ou seja, vai aumentar a entrada de água também dentro da célula e vai fazer ela inchar. Esse é o motivo de muitos médicos e nutricionistas recomendarem a diminuição do consumo de sal pela população, porque o consumo excessivo de alguns sais pode acabar desequilibrando, desregulando algumas funções no corpo e pode causar, inclusive, a retenção de líquido. Isso acontece muito, principalmente entre as mulheres, durante o período menstrual, onde a variação de hormônios ela é grande e está ocorrendo um processo metabólico intenso ali no corpo. Processos metabólicos, como eu disse, requer muita água. Só que essa água, se ela estiver sendo muito utilizada para dissolver os íons, ela pode não estar livre para participar de outros processos. E o corpo acaba, de uma forma geral, prendendo o líquido dentro dele para, quando precisar utilizar, ter disponível. Uma das coisas que você pode fazer para diminuir a retenção de líquido é consumir menos sal, menos sódio de uma forma geral e consumir mais água, beber muito mais água. Isso vai fazer o corpo entender que não está com desidratação, que não precisa segurar a água, que está tendo a manutenção de água necessária para suas atividades metabólicas. Não é minha intenção aqui fazer vocês decorarem uma lista de sais minerais ou íons para dizer aonde eles estão, onde eles são obtidos, o que eles fazem. Eu quero aqui proporcionar um entendimento geral, para quando vocês forem estudar os processos em que esses íons participam, vocês entenderem o contexto, mas eu vou citar aqui alguns íons como fonte de exemplo para a gente ter uma visão geral. Muitos íons, como por exemplo o magnésio, eles funcionam como cofatores enzimáticos. O que é um cofator enzimático? Uma enzima é uma proteína que tem uma função de catalítica, de acelerar uma reação química. Só que as enzimas, nem sempre elas funcionam sozinhas. Às vezes elas precisam de algumas outras substâncias ligadas a ela para funcionar corretamente. E algumas dessas substâncias são íons. E aí esses íons vão funcionar como cofatores enzimáticos. Já o fosfato ele é encontrado em fosfolipídios e nos nucleotídeos na forma não ionizada. Inclusive, um desses nucleotídeos, o ATP, ele é a moeda energética da célula, então ele é muito importante. Todo processo que vai requerer energia na célula vai utilizar o ATP. O cálcio, quando a gente pensa em cálcio, já pensa em ossos normalmente, né? Nesses locais, o cálcio vai estar ligado ao fosfato e ao carbonato na forma de cristais. Mas o cálcio ele também desempenha um importante papel como transmissor de sinais dentro da célula. O ferro ele é indispensável na hemoglobina, que é a molécula que vai carregar o oxigênio no sangue. Por isso que a deficiência em ferro pode causar anemia, né? Mas o ferro ele também está presente na ferrina, nos citocromos e em várias enzimas. O iodo é um componente super importante dos hormônios tireoides, tanto que a falta de iodo pode causar um problema na tireoide. E por isso, hoje em dia, a gente consome sal iodado, né? Você pode olhar nos sacos de sal que você compra no supermercado, que vai estar escrito lá, sal iodado, porque é um íon que não pode faltar na nossa alimentação. Para manter uma atividade celular normal, a gente precisa de algumas substâncias numa quantidade muito pequena, como, por exemplo, o magnésio, o cobre, o cobalto, o iodo, o selênio, o níquel, o molibdênio e o zinco. Todos esses elementos que eu citei,
eles são chamados de elementos vestigiais ou oligoelementos, porque são requeridos no corpo de uma quantidade pequena, mas são essenciais para atividades de certas enzimas. E como que a gente obtém esses elementos? Através da alimentação. Por isso que é tão importante uma alimentação variada e rica em vegetais, que são fontes de muitos desses sais minerais, que vão fornecer esses íons que nossa célula precisa. Então nunca se esqueçam, bebam bastante água, comam muitos vegetais e até a próxima aula.